Conhecida como Fundação Casa desde 2006, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente atende hoje cerca de 20 mil jovens por ano. É isso aí, Carol. E para entender o trabalho realizado pela Fundação Casa, no SampaCast de hoje, recebemos a presidente da instituição, Cláudia Carleto. São jovens que muitas vezes não tiveram nenhuma oportunidade. A única oportunidade que eles tiveram, infelizmente, acabou os levando para um caminho errado. Então, a gente lida com uma população muito carente de atenção, seja da sociedade, seja do Estado, seja da família. E aí você vai vendo que quando a gente fala de direitos humanos, uma coisa encadeia a outra e tudo tem a mesma base, que é a questão de você dar igualdade de oportunidade e respeito. E alguma coisa que não está na lei, mas é que faz toda a diferença, que é o amor. Então, quando você coloca respeito, dignidade e amor, é a principal receita para você tratar as pessoas como elas merecem. E quando você vê adolescentes que chegaram na Fundação Casa num alto grau de vulnerabilidade, que vivem realmente em bolhas, completamente a par, marginalizados da sociedade. Quando eu falo isso, são adolescentes que não foram para a escola, que nunca entraram numa escola. No fim do dia, acho que a maior dor que tem, elas falam isso, né? Para nós, a maior dor é a gente sair e deixar o nosso filho lá. Eu queria levar meu filho para casa. A gente não pode desistir, essa é a palavra. Você tem que ir lá e falar, vamos lá, mãe, vamos lá, pai, vamos lá, irmãos, é todo mundo. A gente tem que estar junto para poder reescrever essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Heloísa Ramada. Tudo bem, Elo? Tudo bem, Carol? Oi para você, oi para todo mundo e oi para você também, Cláudia. Muito bem-vinda ao SampaCast. Eu agradeço muito o convite. Cláudia, vamos começar falando um pouquinho, né? O que é, de fato, a Fundação Casa? A Fundação Casa, ela é uma instituição que acolhe, ela tem a missão de aplicar a medida socioeducativa para os adolescentes que cometeram ato infracional. A gente atende e acolhe adolescentes para internação e semi-liberdade. Vamos fazer aqui um resgatezinho, até para poder quem nos acompanha possa entender um pouco, mas o que é a aplicação da medida socioeducativa? A gente tem, a partir do ECA, na verdade, no artigo 227 da Constituição, a gente já tem ali os direitos garantidos às crianças e aos adolescentes e tem um dispositivo específico que depois vem ser desmembrado pelo ECA e pelo próprio SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação, falando sobre adolescentes a partir de 12 anos que tenham cometido algum ato infracional. Lembrando que as pessoas, né, os jovens, são aí pessoas em desenvolvimento, então eles não se enquadram como pessoas que cometeram crimes. Por isso que a gente fala em ato infracional. E quando eles cometem esse ato, ele ali passa por toda uma parte de atendimento no sistema de justiça, obviamente, né? Você tem ali a apreensão desses adolescentes, você tem a abertura de um inquérito e o sistema de justiça e os juízes da vara da infância e da adolescência que acabam determinando qual é a medida socioeducativa que esse adolescente vai cumprir. Se for em internação em semi-liberdade, a Fundação Casa que é responsável por esses jovens. E hoje, né, a Fundação Casa, né, teve essa mudança de nome, antigamente era chamada de FEBEM, né? E qual é a importância dessa mudança no nome, né? Não foi só uma mudança no nome. Não foi. Foi um processo muito importante que acontece não aqui só no estado de São Paulo, mas em todas as fundações do país, porque até a lei do SINASE ela é de 2012, só que o documento orientador do SINASE é publicado em 2006. E o que ele preconiza? Que as unidades de acolhimento para adolescentes que cometeram atos infracionais, primeiro, você separe isso do que antigamente a gente tinha num tempo muito mais remoto. A própria FEBEM fazia acolhimento de jovens e de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que a primeira coisa é você separar, né? Então, hoje você tem os centros de acolhida, são os SAICAS que são organizados pelas prefeituras, e para a fundação acabou ficando a parte de acolhimento do ato infracional. Então, em 2006, você tem uma grande divisão que, para além disso, também você preconiza que as unidades atendam até 46, 50 adolescentes. Então, por exemplo, antigamente você tinha ali, todo mundo se lembra bem disso, as pessoas mais antigas vão se lembrar melhor,
a gente tinha uma grande unidade no Tatuapé, que era a FEBEM, onde que foi palco, infelizmente, de grandes rebeliões. Ali a gente tinha mais de 1.000 adolescentes no mesmo espaço. Então, primeiro, quando a gente divide e particiona o atendimento aos adolescentes, primeiro, você de fato consegue fazer a aplicação da medida socioeducativa, que é você colocar para esses adolescentes uma agenda de ensino formal, de ensino profissionalizante, de atividades de cultura, de arte, e mais do que isso, um acompanhamento psicossocial que é fundamental. Até para que eles, no momento de fazer um novo recomeço, né, que é o que a gente diz que a Fundação Casa oportuniza em um novo recomeço, é trabalhar com esse adolescente para ele compreender o que foi aquele ato infracional que ele cometeu. Então, se a gente for falar, a grande diferença, primeiro, é a divisão mesmo em pequenas unidades, e em segundo até por conta dessa particularidade de você ter menos adolescentes, você conseguir fazer a aplicação da medida de uma maneira mais eficaz. E, Cláudia, há quanto tempo você preside a Fundação? Eu estou há 7 meses na Fundação Casa, assumi o desafio em abril desse ano e fiquei muito lisonjeada, porque o trabalho da Fundação Casa ele é muito desafiador. Primeiro porque a gente lida ali com uma parcela da nossa população a qual a gente tem a prioridade absoluta na garantia de direitos, né? E são jovens, no nosso caso, são jovens que por alguma razão tiveram seus direitos tolhidos ali na sua infância, partindo para a sua adolescência. E digo mais, são jovens que muitas vezes não tiveram nenhuma oportunidade. A única oportunidade que eles tiveram, infelizmente, acabou os levando para um caminho errado. Então, a gente lida com uma população muito carente de atenção, seja da sociedade, seja do Estado, seja da família. E você sendo uma mulher, né, não é a primeira presidente, mas é um desafio a mais ser uma mulher à frente de uma instituição desse tipo, com essa responsabilidade? Eu penso que ser mulher acaba agregando alguns valores ao camarote que eu brinco, né? Acho que a gente tem um perfil mais sensível, mais solidário, mais empático, que nesse tipo de posição eu acredito que faz muita diferença. Né, porque é uma instituição imensa. Nós temos 9.000 servidores, são 96 centros. Hoje a gente tem em internação 4.518 adolescentes. E aí vocês colocaram que a Fundação atende? Sim, a gente vai bater o fim do ano atendendo 20.000 adolescentes. É muito grande. E é claro que a gente tem alguns desafios de ser uma mulher à frente de uma instituição deste tamanho. Né? Mas eu acho que quanto maior o desafio, acho que mais a gente consegue vencer e até oportunizar também, para dizer que as mulheres hoje ocupam vários espaços e com essa capacidade de conseguir equilibrar todos os pratos e conseguir não só demonstrar a competência necessária para ocupar, que eu acho que isso é fundamental, independente do gênero, mas em especial ter essa sensibilidade de conseguir olhar para as pessoas que mais precisam com esse olhar mais empático e mais acolhedor. E qual que é o maior desafio da Fundação hoje? Eu acho que um dos grandes desafios da Fundação hoje é organizacional, é administrativo. A gente, como todo órgão público, a gente acaba passando um pouco por uma defasagem do ponto de vista estrutural, da estrutura organizacional. Então, quando eu chego na fundação, encontro uma fundação muito aguerrida, de servidores muito dedicados. Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Porque fazer o acolhimento e o atendimento diário, e eu digo, e é verdade, 24 horas por dia, são 7 dias por semana que esses adolescentes estão sob a tutela do Estado, não é fácil. Então, você tem um time muito aguerrido e que ama o que faz. Mas o que eu acho que o grande desafio é a gente melhorar processos, otimizar os fluxos, a gente conseguir colocar a Fundação Casa como uma estrutura de gestão muito mais equilibrada e muito mais balanceada, de modo que a gente possa ofertar também para esses adolescentes muito mais do que eles já têm hoje. E vamos falar um pouquinho sobre os números, né? Você já citou essa questão, né? Vamos bater um número de 20.000, né? Quais são os outros números que você pode trazer para a gente? Olha, a Fundação tem números grandes, né?
há pouco tempo eu estive junto com os gestores, o Fórum Nacional de Gestores de Socioeducação, e quando a gente pega outros estados, por exemplo, que os adolescentes, por exemplo, eu uso muito de Sergipe, são 120 adolescentes em internação. O Rio de Janeiro, eles estão batendo 900 adolescentes com internação, e com toda a problemática do estado do Rio de Janeiro, né, em especial com a questão da segurança e do envolvimento da própria população com facções. É uma realidade deles muito grande. E, por exemplo, eles estavam nos dizendo que eles tinham 150 adolescentes em fila de espera para entrar dentro do sistema socioeducativo. Então, se a gente for falar de São Paulo, os nossos números realmente são muito impactantes, né? Os 4.500 adolescentes em internação. A gente tem os 96 centros, sendo 86 de internação provisória e atendimento inicial, 10 unidades de semi-liberdade. Nós temos aí 4% de meninas, eu acho que é um número também... Ele é pequeno, né? Chama atenção, porque do universo de 4.500, a gente vai dizer que temos 400 garotas, né? Em unidades de internação em semi-liberdade. Mas eu acho que tem um número importante também para ser dito, que é o número, que é o percentual de adolescentes pretos e pardos, né? A gente bate ali quase 70% da população acolhida pela Fundação Casa é preta e parda. A gente tem boa parte desses adolescentes cumprindo o ensino formal, mas muitos analfabetos. Então, eu diria que a gente também, para falar em números e para falar em percentual, a gente tem um percentual baixo, em torno de 10% dos adolescentes ali no ensino fundamental 1, em torno de 20% ou 30% no fundamental 2, e a gente tem 30% no ensino médio. Então, também para nós, a questão do ensino formal é algo muito importante que a gente prioriza demais, para que esse adolescente, quando ele saia da Fundação Casa, ele consiga ter uma equiparação com a própria, enfim, com a própria grade de ensino que ele teria fora da fundação. E, Cláudia, você tem, né, formação na área de direitos humanos. Faz diferença ter essa formação para trabalhar, para presidir a Fundação Casa? Eu acho que muito. Eu acho que bastante, porque você tem que ter um entendimento, primeiro, da garantia do direito como um princípio fundamental e inalienável do ser humano. Está lá o artigo 1º da Convenção dos Direitos Humanos. Todo ser humano é igual em dignidade e direitos. E, a partir dessa declaração, a gente se desdobra a tantas outras, né? Por exemplo, no mês de novembro, a gente comemorou aí o aniversário da Convenção Universal dos Direitos da Criança. E aí você vai vendo que, quando a gente fala de direitos humanos, uma coisa encadeia a outra. E tudo tem a mesma base, que é a questão de você dar igualdade de oportunidade e respeito. E alguma coisa que não está na lei, mas é que faz toda a diferença, que é o amor. Então, quando você coloca respeito, dignidade e amor, é a principal receita para você tratar as pessoas como elas merecem, independentemente do histórico que trouxe essa pessoa até aqui. Porque eu acho que a sociedade tem um pouco a característica de traçar um histórico de ações, né, das pessoas. E que é óbvio que isso tem que ser levado em conta, não por menos que nós temos adolescentes em internação. Foram atos que eles cometeram que os levaram para essa situação, para essa internação, para a Fundação Casa. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um novo recomeço. Eu acho que essa é a principal garantia de direito. É você oportunizar que todos podem ter uma segunda chance. Você pode reescrever a sua história independentemente do ponto onde você parou e do ponto que te trouxe até aqui. E ter esse olhar faz toda a diferença. Porque, apesar, como eu já disse, que nós temos lá os nossos 9.000 servidores, e, obviamente, cada um vai ter um olhar para a vida, um entendimento com relação a própria vida, a sociedade, mas quando a gente tem alguém, como no meu caso, que hoje é presidente, que pode estar ali, eu tenho a oportunidade, a honra de poder dar o comando e de poder mostrar a cara da instituição e dizer que o que a gente preconiza é que esses adolescentes sejam respeitados e que a gente está lá para ajudá-los a reescrever uma história que não foi tão bacana para levá-los até ali, né? E tem muitas histórias, depois eu até posso contar, mas o nosso papel é ajudar, é pegar na mão deles e reescrever. E para isso a gente tem que ter a garantia de direito e respeitar as pessoas como seres protagonistas e seres de direitos é fundamental, senão a gente não avança. E o que você acha que essa experiência à frente da Fundação Casa já te mudou, né? Óbvio que quando a gente vê de fora é uma coisa, quando está de dentro é outra, né? O quanto essa experiência já te mudou? Olha, já me mudou, com certeza. E
E algo muito que eu nem achei que pudesse chegar ali, sabe? Porque como eu já venho do histórico de trabalhar com direitos humanos e de já acompanhar de perto públicos vulneráveis, e a gente fala de população em situação de rua, a gente fala da população negra, de mulheres que sofreram violência, já são histórias tão pesadas, histórias cruéis, histórias de violação de direito, que eu achei que depois disso eu não fosse mais ser impactada com nada, mas enfim, a vida é um eterno redescobrir. E eu percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta até chegar na fundação, porque a gente imagina que a gente conhece um pouco de tudo, né? Você fala assim, eu já conheço sobre públicos vulneráveis. E quando você vê adolescentes que chegaram na Fundação Casa, num alto grau de vulnerabilidade, que vivem realmente em bolhas, completamente a par, marginalizados da sociedade. Quando eu falo isso, são adolescentes que não foram para a escola, que nunca entraram numa escola. São adolescentes que nunca tiveram acesso, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tive relatos de adolescentes que nunca tinham ido para Paulista, que não conheciam um outro bairro. Em Jacareí, a promotora me disse, olha, Cláudia, os adolescentes, quando saíram da fundação, a gente conseguiu um emprego para eles, graças a um programa de jovem aprendiz, eles não sabiam pegar um ônibus. E não é, gente, não se assustem, não é porque o pai levava ele de carro para a escola. É porque simplesmente ele nunca saiu da rua onde ele nasceu. Então, assim, aí quando a gente fala que não acessou nenhum direito, é porque não acessou, é porque nem sabe. Aquela mãe, que muito possivelmente é uma mãe solo, que teve vários filhos, que o filho mais velho cuida dos menores enquanto ela faz jornada tripla, e essa família se autocria num espaço que não tem contato com absolutamente nada. Essa mãe nem pode pedir para esse filho ir para a escola, porque se ele for para a escola, ele não ajuda ela em casa. Então, você vai vendo que vai ficando... A restrição vai chegando numa bolha que até eu me assustei quando eu percebi que nem eu tinha consciência de que existe um grupo no Brasil, e isso não é só em São Paulo, que vive tão à margem da nossa sociedade. E a gente fala de tantos programas sociais, a gente fala de Bolsa Família, a gente fala de atuação, a gente fala de CRAS, de CREAS, de assistência social, de redes, mas nem a rede não chega nesse grupo. Então, de fato, eu me assustei o tamanho do apartheid social que existe no Brasil. Isso foi uma coisa que me assustou. E existe um perfil mais comum entre os jovens assistidos pela Fundação? A gente faz algumas estatísticas. O perfil, acho que o primeiro eu já falei, a gente tem o maior número de negros e pardos, então isso também é um espelho da nossa sociedade. E da marginalização que passou, né, a população negra, e eu gosto muito de falar que eles são os grandes construtores do nosso país, e existe essa grande distância social, né, essa falta de reconhecimento da população que ergueu o nosso país, mas eles estão à margem. Existe também um estudo da quantidade de mães solo, então se são filhos de mãe solo, tem uma grande maioria que sim. Mas, em geral, a gente vê que o perfil desses alguns adolescentes que vieram de acolhimento institucional, a gente também tem Mas, se você for pegar, são pequenos números, não dá para dizer que existe um grande perfil na sua maioria. Assim, o que tem o ato infracional que mais leva adolescentes para a Fundação Casa hoje, 40% é o tráfico de drogas. E isso é uma realidade muito cruel. E como que funciona esse processo, né? Para o jovem chegar até a Fundação Casa, né? E como que funciona lá dentro, né? Como que esse jovem é recebido? Como funciona? Bom, tem duas maneiras do adolescente chegar na fundação. Uma é se ele for, por acaso, pego em flagrante, cometendo algum ato infracional, ou se ele foi pego por busca e apreensão, né? E aí ele já está rolado em algum inquérito e a própria polícia faz a busca e a apreensão. Nos dois casos, antigamente, esses adolescentes ficavam dentro da delegacia no atendimento inicial, até que pudessem ser apurados os fatos, o delegado fazer ali a oitiva com eles e aí instaurar um inquérito policial. A partir do momento que o inquérito ele é instaurado, aí você tem todo o percurso acionado o Ministério Público, a Defensoria, até que o juiz julgue o mérito da ação que foi feita. Então, hoje, a Fundação Casa atende os adolescentes em atendimento inicial.
né? Antes a delegacia fazia, mas tinha uma questão porque eles não podiam ficar junto com os outros presos, até por, obviamente, né, um adolescente está enquadrado numa outra questão. Então, eles vão para a Fundação Casa acolhe por 48 horas, aguarda o rito processual. É aberto. Se não é aberto o inquérito, esse adolescente é liberado. Se é aberto o inquérito, esse adolescente aguarda 45 dias, que é o prazo máximo que a Justiça tem para fazer a liberação, então, da decisão do juiz da vara da infância e da adolescência. Alguns casos, os adolescentes são encaminhados para cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço comunitária. Então, aí ele sai da fundação e vai fazer o cumprimento da medida no seu município. Se o juiz opta pela internação, aí ele é encaminhado para dentro da fundação para um outro espaço, que são os nossos centros de internação. Então, é um caminho longo aí que pode levar até 3 anos, segundo o próprio ECA. E a partir do momento que esses adolescentes, esses jovens vão para o processo de internação, como que funciona? Tem programas de reintegração depois desses adolescentes para a sociedade, de reabilitação mesmo? Sim, sim. Assim que logo que ele entra na internação provisória, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocá-lo na sala de aula, né? Então, a gente tem uma parceria com a rede, com a Secretaria de Estado da Educação. Então, o professor do ensino estadual já vai para dentro dos nossos CAIPs e vai dando aula. A gente já pega esse adolescente, vê qual é a escola que ele está ou não matriculado, chama a família, faz a matrícula e faz a vinculação com a escola. Quando ele vai para a internação, a primeira coisa que é feita é um plano individual de atendimento, que é o PIA. E ele é fundamental, porque esse PIA que vai estabelecer as metas que esse adolescente vai cumprir durante todo o seu período de internação. Então, aí sim, vai desde a progressão do ensino formal até quais são as habilidades que ele tem para ensino profissionalizante, para a gente poder incluí-lo dentro dos nossos cursos. Hoje a gente oferta perto de 50 cursos profissionalizantes com carga de 50 horas, que são cursos curtos, porque a gente nunca sabe quanto tempo esse adolescente vai ficar em internação. E aí tem os programas de atividades, tanto de cultura quanto de esportes, campeonatos da fundação e tudo mais. E para o PIA, que é algo muito importante também de se falar, a gente faz a escuta da família. Então, a gente entende que para esse adolescente, quando for determinado pelo juiz, isso também é importante dizer, que não é a Fundação Casa que determina o tempo que ele vai ficar em internação. Quando o juiz determina que ele vai ter a sua medida extinta ou progressão de medida para um meio aberto, a família tem que estar dentro desse processo. A rede tanto a socioassistencial, quanto a rede educacional, quanto a rede de geração de renda do município dele, tem que estar dentro desse processo. E tudo isso é desenhado no momento que ele entra na instituição. E o nosso grupo multiprofissional, que são os assistentes sociais, os psicólogos, fazem todo esse trabalho de amarração para que a gente consiga reconstruir, ou em alguns casos, construir a história desse adolescente, para que quando ele sair da Fundação Casa, ele tenha um novo olhar e uma nova oportunidade na vida. E essa questão, né, da família, né, é muito importante. Você acha que hoje as famílias enxergam a fundação como uma nova chance que esse jovem possa estar tendo, né? Um jovem que muitas vezes teve um desvio ali, mas que a família enxerga isso, não de uma forma ruim, né, mas de uma forma mais positiva. Como que você vê as famílias nesse processo, né? Bom, a família é parte fundamental. É claro que você vai ter que encontrar todo tipo de família, né? Mas a grande maioria, isso eu posso dizer, das mães, que são as que mais visitam, né, os meninos e as meninas, ficam muito próximos. E eu vejo muito a fé e a vontade de que, passando pela Fundação Casa, esses adolescentes tenham um novo recomeço. Então, eu vejo que elas têm muita esperança na instituição, acho que essa é a palavra. Elas têm muita esperança na instituição. É claro, e eu atendo com frequência um grupo chamado Mães da Fundação, e elas vêm trazer as suas dores, as suas reclamações também, obviamente. Às vezes, qualquer fato que aconteça dentro do centro onde seu filho está, elas reclamam, me mandam um WhatsApp. E eu atendo com muito carinho, porque no fim do dia, acho que a maior dor que tem, elas falam isso, né? Para nós, a maior dor é a gente sair e deixar o nosso filho lá. Eu queria levar meu filho para casa. Mas existe essa expectativa de que dentro da fundação eles têm um novo olhar, um novo começo. E eu gosto muito de falar de um exemplo que me contaram logo que eu cheguei, de uma mãe num centro do interior, que ela chegou e viu, enfim, né, o adolescente lá dentro da fundação,
desenvolvendo suas atividades, participando do Projeto Guri, tocando instrumento, participando de atividade esportiva. E ela chegou e falou assim, na hora de ir embora, ela chegou pro técnico, pro diretora do centro, não me lembro, e falou assim, eu tô aqui com meu filho mais novo, ele não pode ficar aqui com vocês também? Porque eu queria que ele tivesse as mesmas oportunidades que meu filho mais velho. E assim, isso me parte o coração, porque volta aquilo que foi o que me mudou. Tem que você olhar e falar assim, a gente imagina que a gente conheça o grau de vulnerabilidade do nosso povo e a gente não sabe nem do que a gente está falando. Né? Quando uma mãe pede para que o filho menor também fique em internação, porque ali ele vai ter comida, ele vai ter aula e ele vai ter oportunidade. Existe também, pelo que você está contando, um trabalho de apoio a essas famílias, né? Tem que ser tudo muito unificado para garantir depois que esse adolescente saia como você já falou, com uma rede concreta ali. Então, tem que apoiar bem essas famílias também, né? Porque, às vezes, elas não estão estruturadas, como você já citou aqui. Exatamente. A gente, infelizmente, é uma realidade, grande parte dos adolescentes que chegam até a fundação, eles vêm de famílias desestruturadas. E pelo amor de Deus, em momento algum, utilizar a palavra culpa, porque eu vejo muito das mães, elas se culpam. E não necessariamente a culpa é delas, porque elas também são vítimas de uma sociedade que colocou elas numa situação muito difícil. Né? E, por óbvio, também aqui não estou dizendo de casos mais gravosos, de adolescentes que têm maior envolvimento já, né? Que são mais estruturados dentro do ato infracional, que já estão mais mobilizados. A gente não estou falando deles. Estou falando de 80% dos adolescentes da Fundação Casa, que inclusive não voltam para a Fundação, o nosso índice de não reincidência é de 80%, que tem ali a sua história reescrita. E que eu não tenho dúvida que um percentual grande deles também chegou na Fundação pela falta de oportunidade. E a falta de oportunidade da família também. Então, e não é fácil. Esses dias eu estive num evento junto com o sistema de justiça, promotoria de justiça, e eles falando dessa atuação em rede. Como é difícil você sentar, né, com o CRAS, como é difícil você sentar com o Centro de Referência da Assistência Social, como é difícil você sentar com a Diretoria Regional de Ensino de uma região, como é difícil você sentar com a Diretoria Regional de Saúde, você fazer ali a referência da UBS, fazer o atendimento no CAPS. A gente sabe que são grandes dificuldades, mas a gente tem que fazer isso. Então, a gente não pode desistir, essa é a palavra. Você tem que ir lá e falar, vamos lá, mãe, vamos lá, pai, vamos lá, irmãos, é todo mundo. A gente tem que estar junto para poder reescrever essa história. E, aliás, vou até pegar um gancho, que esses dias eu passei numa unidade de internação aqui na Fundação, aqui de São Paulo. E o adolescente ele já estava para sair, né? Aí chega a agente pedagógica que estava acompanhando ele dentro da sala de informática, ele estava fazendo um curso da Fundação Bradesco, de capacitação em administração. E ele estava falando, olha, você vai sair? Ele, não, doutor, senhora, já estou para sair. Falei, ai, que bom. E o que você está estudando? Ele, estou estudando administração. Porque meu irmão, ele foi promovido, agora ele é gerente de um cartório. Falei, nossa, que bacana. Ele falou, ele sempre foi meu herói. Eu que me desviei do caminho correto, mas agora eu não vou mais. Ele vai me dar uma chance e eu vou trabalhar com ele. E eu não vou deixar ele se decepcionar comigo. E falar isso até me emociona, porque você vê que são histórias que dentro da própria família você tem referenciais, mas por algum momento existem essas situações na vida de todo mundo. E reoportunizar e dar essa chance é algo que muda o menino, muda o centro, aí muda quem está olhando também. A gente ainda tem muito para falar sobre a Fundação Casa, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista sobre a Fundação Casa já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal.
por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. A gente não tem história de 100, a gente tem história de cada ser humano e isso faz toda a diferença. Então, são históricos como esse e outros que fazem o nosso olhinho brilhar, sabe? Que faz a gente acreditar que faz sentido. Eles têm que sair de lá de cabeça erguida e dizer, eu posso ter o futuro que eu quiser, como tantos outros jovens em situação de vulnerabilidade que não passaram pela fundação, mas que também são privados de ter sonhos. Eu fico muito orgulhosa de ver o trabalho, né? O trabalho que acontece dentro da fundação. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente tem bons exemplos também que a gente pode falar. A gente precisa estimular, a gente praticamente precisa ensinar esses meninos a sonharem. Ele falou assim, mas o que você quer ser quando crescer? Eu não quero ser nada não, senhora, eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. É como se fosse um fator limitante, né? Então, você querer ser alguma coisa já é algo que tem que ser muito, mas muito trabalhado. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a Cláudia Carleto para falar sobre a Fundação Casa. Cláudia, você estava contando um caso, né, no outro bloco, até se emocionou. Tem algum outro caso que te marcou de algum jovem que conseguiu se reintegrar à sociedade e ficou ali no caminho certo, que você conheça, sem expor muitos detalhes? Na verdade, tem um caso que me contaram de um adolescente também. Esse também foi, que ele saiu da fundação, um garoto que tinha um histórico infracional bem pesado, que já tinha sido reincidente da própria fundação. E aí ele cumpriu, obviamente, ali o prazo, o juiz deu para ele extinção de medida. E aí ele foi para casa, ele morava com ele, estava na casa dos avós, se eu não me engano, né? Porque, enfim, ele não tinha nem pai, nem mãe, então é uma característica bem acentuada, acontece sempre. E aí ele começou a ter muito problema dentro, né? E a própria família entrou em contato, porque a gente tem na Fundação um programa de acompanhamento de pós-medida. E a família entrou em contato, muito preocupada, dizendo, olha, ele ele não quer, não se envolve, a gente está tentando apoiar, não está indo para a escola, não continuou o curso. E aí a nossa equipe entrou em contato com ele. E 2 ou 3 conversas depois, porque essa equipe acompanha, né, uma equipe de psicólogo e assistente social. Aí a família, né, ligou e falou assim, olha, ele voltou para o curso técnico, ele conseguiu arrumar um emprego, e a família estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí a convivência familiar melhorou, porque aí quando ele deixou de ir para a escola ou para o curso técnico, ele começou a ter problema de relacionamento. Enfim, e aí no fim do dia, a família estava muito feliz, ele estava trabalhando, ele estava conseguindo ajudar a família como um todo, inclusive nas contas diárias. E ele estava ali
dentro desse recomeço, inclusive dando suporte para a família. Então, a assistente social, quando ela me contou isso, ela ficou tão emocionada que ela falou assim, e é um adolescente com histórico bem pesado, com um histórico bem complexo de atuação dentro da própria fundação e esse acompanhamento posterior, mas ele conseguiu e ele recontou e reconstruiu a sua história. Então, aí a gente fica feliz, né? A Cida, que é assistente social do programa de pós-medida, quando ela contou isso, ela estava toda emocionada, que ela falou assim, pode parecer bobagem, doutora, é só um caso. Mas é essa história que a gente conta, é de um em um. Porque a gente não tem história de 100, a gente tem história de cada ser humano, e isso faz toda a diferença. Então, são históricos como esse e outros que fazem o nosso olhinho brilhar, sabe? Que faz a gente acreditar que faz sentido, que todo o trabalho ele faz sentido. E você citou agora, né, assistente social, e quem são esses outros profissionais, né? Quem faz parte dessa rede para trabalhar com esses adolescentes, com as famílias, né? Porque a sociedade muitas vezes enxerga com muito preconceito, né? O jovem que é internado e o jovem que sai também, né? E como fazer também para esses jovens que eles não saiam com essa visão deles mesmos, né? Assim, essa visão mais deteriorada, né? Pensando, não vou conseguir, todo mundo ninguém vai me contratar. Como que vocês trabalham isso? Quem são esses profissionais? A gente tem equipes multidisciplinares, equipes de referência dentro da fundação. Para fazer esse atendimento aos adolescentes em especial, são os psicólogos que fazem atendimento. E eu acho que isso muda o mundo, né? Porque esse adolescente tem um acompanhamento psicológico, passar por um psicólogo uma vez por semana. E você tem um assistente social que ali tem mais essa função de fazer essa articulação de rede, de fazer acompanhamento familiar, de fazer um encaminhamento até para os direitos da própria família e trabalhar isso com o adolescente também é fundamental. A gente tem profissional de educação física dentro da fundação, a gente tem agentes pedagógicos, a gente tem, por óbvio, também os nossos agentes socioeducativos, que são os que fazem um acompanhamento diário desses adolescentes, né, e os próprios professores da rede, mas quando a gente fala de reestruturar, em especial, reconstruir a história desses meninos, eu acho que toda a equipe tem um papel fundamental nisso. Até, né, eu converso muito com o pessoal, mas os agentes socioeducativos, são os agentes de pátio mesmo que a gente chama, que cuidam ali do dia a dia, e eles falam, senhora, doutora, a gente, na verdade, a gente que está aqui todo dia, nós somos os pais desses meninos. E são também. Então, se você for falar, é um pouquinho da atuação de todo mundo. Mas o papel, aí eu vou dizer, tecnicamente, o papel dos psicólogos, ele é fundamental e estruturante. Né? Primeiro, para você fazer um trabalho com esses adolescentes, para eles conseguirem compreender qual ato eles cometeram e por que eles estão ali. Então, por que essa história se construiu dessa maneira? Até para eles poderem, isso faz parte do próprio cumprimento da medida. Eles entenderam o que os levou até ali, o que eles fizeram não é correto perante a sociedade. E a partir disso, que eles podem sim reescrever e que eles não têm que se sentir menores do que ninguém, que eles podem sair e eles têm acesso a todos os direitos, que eles são protagonistas das suas histórias. E isso também é algo que é construído dentro da fundação. Para que eles não tenham vergonha, eles têm que sair de lá de cabeça erguida e dizer, eu posso ter o futuro que eu quiser, como tantos outros jovens em situação de vulnerabilidade, que não passaram pela fundação, mas que também são privados de ter sonhos. Eu gosto muito quando eu vou nas unidades, e aí eu vejo, em alguns lugares que eu chego, eles fazem uma árvore do sonho. E aí os agentes pedagógicos dizem assim, olha, é difícil, doutora, porque a gente precisa estimular, a gente praticamente precisa ensinar esses meninos a sonharem. Porque ele falou assim, mas o que você quer ser quando crescer? Eu não quero ser nada não, senhora, eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. É como se fosse um fator limitante, né? Então, você querer ser alguma coisa já é algo que tem que ser muito, mas muito trabalhado. E existem diferenças entre as unidades da Fundação espalhadas pelo Estado? Existem diferenças arquitetônicas, né? A gente tem algumas unidades que são de 3 andares, outras que são térreas, modulares. E eu acho que, em especial, a gente tem algumas diferenciações com relação aos próprios adolescentes, né? Então, a gente tem centros de internação para adolescentes primários, tem centros de internação para adolescentes reincidentes, para adolescentes multireincidentes. Então, de acordo com o perfil do adolescente, ele é encaminhado para um centro. Agora, existe uma coisa que também eu não citei, é importante falar,
que vem em 2006 com a descentralização, com o próprio SINASE, que é o adolescente ele tem que cumprir a medida perto de casa. Então esse também é um fator importante. Ele vai estar na unidade mais próximo da casa dele, até por conta do relacionamento familiar e ativação da rede do município onde ele mora. E muitas vezes a gente vê notícias, né, sempre colocando de uma forma positiva, dos jovens da Fundação Casa que se destacam no Enem, que se destacam em Olimpíadas, né, seja matemática, outra, né, matéria, campeonatos esportivos, né, todo esse envolvimento, né, deles estarem ali mais participando, né, junto com outros jovens, né, isso muda também, mostra muito que é uma questão de oportunidade, né, lá eles tiveram essa oportunidade e se destacaram, né, e fora não tiveram essa mesma oportunidade, né, como que é essa questão? Agora eu não vou lembrar, será que foi em Cerqueira César? Foi uma das unidades aqui da Diretoria Regional do Sudoeste que eu fui visitar e que tinha um adolescente que tinha passado em primeiro lugar na ETEC da região. Eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, gente, mas como? Porque se você pensar que a gente recebe adolescentes analfabetos absolutos, que não reconhecem números, com 13, 14, 15 anos, com defasagem educacional severa, muitos deles têm que passar por contraturno escolar. Você pegar um adolescente que foi o primeiro colocado num vestibulinho aberto para internados e não internados, tá? E ele passou ali em primeiro lugar, é um orgulho. Eu perguntei, gente, mas o que aconteceu? E aí, primeiro, obviamente, foi a dedicação do próprio adolescente, né, que gostava de estudar, que se interessou em estudar, e uma agente pedagógica que cumpriu com ele uma agenda paralela de preparação para esse vestibulinho. E eles ficaram estudando, acho que 1 mês, mais ou menos, eu não me lembro quantos dias, mas bastante tempo, para que ele pudesse estar preparado para fazer o vestibulinho. Então, eu fico muito orgulhosa de ver o trabalho, né? O trabalho que acontece dentro da Fundação. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente tem bons exemplos também que a gente pode falar. Exatamente. Em relação às políticas públicas, o que você acha que falta para melhorar a reintegração desses jovens? Então, acho que política pública, quando a gente fala de políticas estabelecidas, eu acho que o Brasil, a gente tem um belo arcabouço legal que garante essa política, né? O próprio ECA preconiza, enfim, a gente vai vendo até um aprimoramento dentro das políticas municipais. Eu acho que isso é bacana falar aqui na casa da TV Câmara, na casa da Câmara Municipal de São Paulo, porque o aprimoramento por meio de leis ajuda muito. Mas a gente tem um arcabouço muito robusto, né? Claro que em cada município você vai ter ali uma realidade diferente que pode ser aperfeiçoada localmente, como essa promotora de Jacareí, que fez a lei do jovem aprendiz municipal, preconizando prioridade de atendimento para adolescente que tenha cumprido medida socioeducativa. Fica a dica aqui para os nossos vereadores. Mas, para além disso, a gente tem essa rede robusta. Eu acho, primeiro, né, o Brasil tem um problema imenso, que é conseguir colocar suas leis em prática. A gente tem um problema imenso de fazer com que as nossas políticas funcionem na prática. Mas, acima de tudo, a gente tem uma coisa chamada preconceito, que barra toda e qualquer boa ação que qualquer ente público, privado ou de iniciativa individual possa fazer. Eu acho que o preconceito é o nosso principal vilão nessa luta, porque a própria sociedade afasta. Então, por exemplo, você daria uma oportunidade de emprego para um adolescente que passou na Fundação Casa? Você gostaria de ver um adolescente que passou pela Fundação Casa na mesma escola que o seu filho? Você iria num parquinho levar os seus filhos num local onde um adolescente da Fundação Casa estivesse fazendo prática esportiva? Eu acho que são reflexões que a gente também tem que fazer. Porque a gente olha e fala, eu tenho medo, porque a gente nem sabe qual foi o ato infracional desse adolescente, né? Então, se despir disso. E vou além, porque quando a gente vai na pracinha ou quando a gente vai na escola, a gente não sabe quem são os filhos de quem que estão lá. A gente não sabe quem são essas pessoas. A gente não sabe o que elas são capazes de fazer. Então, o estigma de um adolescente porque ele passou na Fundação Casa quer dizer que ele não possa não fazer mais, ou que ele não possa ter uma história diferente, ou que ele não possa ser uma pessoa carinhosa, acolhedora, amável. Então, eu gosto muito, para mim, esse é um paralelo muito interessante, porque a gente nunca sabe com quem a gente anda, e isso não faz diferença. Mas se você souber, vai fazer. Então, eu acho que é um pouco refletir, a sociedade tirar um pouco desse peso, né? Claro que não é fácil, é claro que o nosso trabalho é um trabalho pesado, é um trabalho que requer muita dedicação
para a gente poder reconstruir, porque também não é fácil, né? Perto da nossa sociedade, a gente vai olhar como um todo o alto grau da insegurança em todos os espaços, as pessoas se oportunizando por meio, né, de meios ilegais. Tudo isso é uma realidade da sociedade, mas eu acho que para esses jovens que estão em formação, a gente tem que dar uma chance a mais. E você acha que a sociedade hoje olha com mais carinho para esses jovens? Assim, a sociedade vem evoluindo nessa questão de entender que esse jovem pode ter uma nova chance, né? Que ele não comete um ato infracional só por si, é uma questão de contexto. Vem evoluindo ou não? Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que a gente está aqui hoje, nesse SampaCast, falando sobre isso, já é um avanço imenso, não tenho dúvida. Porque até da realidade que eu vejo em outros estados, eles vêm como adolescentes, como se eles fossem adultos já julgados, né, para dizer o mínimo. Então, a gente ainda conseguir discutir que a gente está falando de pessoas em desenvolvimento, que eles podem reoportunizar, eu já acho que é um avanço imenso. Mas a gente tem muita dificuldade ainda. Eu acho que é um cenário a ser muito trabalhado, como, igualmente, quando a gente fala do enfrentamento ao racismo, ao machismo estrutural, à LGBTfobia. São questões sociais delicadas, difíceis, mas que precisam ser encaradas. Eu acho que a sociedade moderna como um todo já vem tratando essas questões. A gente está muito na teoria, mas já é muito bom, porque antes nem isso a gente falava. Mas, na prática, eu acho que a gente precisa ainda exercitar um pouco mais a caridade. E, Cláudia, recentemente vocês anunciaram uma nova iniciativa, né, que foi criada junto com os adolescentes. Eu queria que você contasse o que é o Depois do Amanhã. O Depois do Amanhã é o nosso programa de pós-medida. A gente fez um grande concurso entre os centros para que eles pudessem escolher o nome do programa, para que eles pudessem fazer desenhos sobre o programa, para que eles nos ajudassem a construir o que seria, não porque o programa mesmo de pós-medida ele já tem ali a sua característica, mas que trouxesse os conceitos desse programa. E aí foi um processo muito bonito, que participaram mais de 20 centros, e a gente teve aí uma banca julgadora, e a gente chegou no nome que eles criaram, né, que é um grupo da Casa São Carlos, se eu não me engano, do Casa São Carlos. E o Depois do Amanhã, a explicação, né, que eles chegaram no nome é porque eles disseram que amanhã, quando eles saírem da fundação, eles querem ir para a casa deles, tomar um belo banho, dormir na cama, beijar a mãe, beijar a avó, ficar com a família. E depois do amanhã, eles vão pensar em como eles vão começar a reconstrução da vida deles. E para isso, os caminhos são da cidadania, são do respeito, são da educação, são do futuro. Poxa, foram eles que pensaram, que bolaram, que trouxeram isso. Ficou muito, muito legal. Para que esse programa, que a Fundação Casa oferece, que é de acompanhamento psicossocial desses adolescentes até 6 meses depois da desinternação, para que a gente consiga fazer, como, por exemplo, o resgate daquele adolescente que a avó ligou e falou, pelo amor de Deus, ajuda. De fazer o acompanhamento desse adolescente. Primeiro, porque existe uma dificuldade de você imagina, né? Você passou um ano numa fase... Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15, 16, 17 anos, um ano parecia uma eternidade. Para fazer 18, parecia que nunca ia chegar. E você passar um ano ali, 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses em internação, né? Como se fosse uma vida. E aí, quando você volta para sua casa, existe também uma dificuldade de adequação, né? Porque você estava acostumado com uma rotina, e aí você chega e o que você encontra? Então, esse acompanhamento ele é fundamental. Primeiro, para que esse adolescente continue as práticas que foram estimuladas a ele dentro da fundação, que ele não perca isso, né? Mas que ele consiga também se adequar dentro desse contexto, dando suporte para ele e para a família. Então, hoje a gente tem 500 adolescentes aderidos ao programa, perto de 300 em acompanhamento, e eu fico muito feliz, que eu acho que a gente tem um ótimo caminho para que o nosso percentual de adolescentes que não voltem para a Fundação Casa aumente ainda mais. Cláudia, e o que você acha que é importante que a população, a sociedade saiba a respeito da Fundação Casa, do que ela faz? Ainda há um pouquinho dessa desinformação, as pessoas aí precisam se inteirar um pouco mais, se engajar também nisso? Com certeza. Muito pouca gente, até quando eu falo, eu estou trabalhando na Fundação Casa, todo mundo me olha assim meio desconfiado, FEBEM? Sempre fica o histórico, né? Até por conta, infelizmente, das notícias de impacto nacional
que aconteceram dentro da FEBEM. Mas eu acho que falta, sim, compreender o que são as medidas socioeducativas, todo esse trabalho que é feito, toda essa nova oportunização que a gente oferece para os jovens. Mas, assim, tem muita gente bacana também que faz parte desse projeto, e eu gosto de citar que são parceiros, são ONGs, são entidades que nos apoiam dando terapia com animais. Assim, a cada iniciativa muito bacana que acontece, em especial nos centros do interior. Aqui na capital é um pouco mais desafiador, mas ainda tem bastante desinformação e bastante falta de informação. Mas a gente vem trabalhando bastante nisso, até falando, eu acho que trazer essas histórias e trazer esses contextos e falar sobre a Fundação Casa já é um grande passo para a gente reconstruir um pouco essa história da própria Fundação, né? A gente poder mostrar o que a Fundação faz e que é um trabalho fundamental e que é um trabalho essencial e vital quando a gente fala aí da garantia de direitos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E, Cláudia, quais são as expectativas para o futuro, né, da Fundação Casa e como você gostaria que ela fosse lembrada, né, pela população? Eu gostaria muito, é até um contrassenso, né? Mas eu também gosto de sonhar, tá tudo bem. Eu gostaria que vissem a Fundação como um lugar de sonho. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem lá dentro, né? Lembrando que a gente fala de unidades de internação, onde esses adolescentes estão privados de liberdade, então são contextos bem duros, mas que apesar disso, né, do outro lado dessa balança, nesse contrapeso, a gente falar de leveza, falar de sonho, falar de esperança, falar de futuro, né? Que eu acho que futuro é a palavra para quem está em desenvolvimento, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Saber que o amanhã pode ser um dia muito melhor. Então, é assim que eu gostaria que as pessoas lembrassem e conhecessem a Fundação Casa. Bom, a gente chegou ao fim, né, do programa. Elô, a gente queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço demais, Elô, Carol, obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntas e obrigada pelo espaço de fala. Elô, obrigada pela companhia mais uma vez. Obrigada, Carol, obrigada, Cláudia. Espero que você volte uma outra vez para a gente continuar com essa conversa que foi interessantíssima. Contem comigo. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!